Isso é difícil para se achar. Abre Gênesis. Se você não achar Gênesis, meu irmão, tá pegando, tá doído, né não, meu irmão? Tá doído. É com perna de 3? Tem que bater de perna de 3, não pode. Gênesis, capítulo 32, nós vamos pular, vamos para 33, para 34, algumas partes assim, eu vou... Diz assim o texto, 32, 22 a 28, depois nós vamos para o 33. E levantou-se aquela mesma noite. Peraí, estou lendo errado. Não, está certo. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pula para o capítulo 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Agora você vai lá para o Gênesis 34, versículo 25. A gente vai ler uma parte do 35 também. Gênesis 34, 25 em diante. E aconteceu que ao 3º dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada e entraram afoitamente na cidade. E mataram todo macho, mataram também a filho de espada, a Amor, e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Portanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas e os seus jumentos. E o que na cidade e o que no campo haviam, tomaram, e toda a sua fazenda, todos os seus meninos e as suas mulheres, levaram presos, despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Agora vai lá para o finalzinho do capítulo 35, versículo 8.
E morreu Débora, e a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacuque. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, e te darei a ti a terra que tem dado a Abraão, e a terra de Isaque, a tua semente. Depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Curva sua cabeça. Você vai entender o que eu vou falar aqui, eu creio. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua casa, uma noite tremenda, uma noite abençoada, uma noite cheia da presença do Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar, muito obrigado pelo Seu cuidado. Espírito Santo, toma o principal lugar dentro dessa casa, fala conosco essa noite, em nome de Jesus, como Tu tens falado no decorrer do culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu só peço para desligar esse ar aqui, que está levantando a folha aqui, por favor. Amado, a gente vemos nesse capítulo, nesses 3 capítulos, nesses textos, momentos de Jacó com sua família. São 2 momentos cruciais que a gente vai analisar. 2 momentos de Jacó junto com a sua família. E Jacó, em hebraico, que significa uma coisa tremenda, Jacó significa suplantador. Escuta isso, Jacó significa suplantador. Por que eu estou falando isso? Aquele que segura o calcanhar, não enganador. A gente, quando pensa em Jacó, a gente pensa logo Jacó, o enganador. Mas na verdade a origem de Jacó é suplantador. Suplantador. Eu sei que ele pegou, ele foi chamado de enganador porque ele enganou o seu irmão, por 2 vezes. Você vai ver isso lá em Gênesis 27, versículo 36. Gênesis 27, eu vou ler rapidamente. Versículo 36. Daí veio essa visão de Jacó. Diz assim: então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Não continuei o versículo, mas eu quero que você entenda o seguinte: Jacó, essa atitude gerou ódio no coração de Esaú. Esaú começou já tinha uma visão de perseguição do seu irmão. O que Rebeca e Isaque, que eram seus pais, fizeram? Vai para Padã Arã, que teu irmão quer te pegar. Foge daqui, vai lá para a casa de Labão, que era a irmã de Rebeca. Fica lá. Quando Jacó chegou lá, ele conheceu as suas 2 filhas, Raquel e Leia, casou-se com ela, e logicamente elas levaram também as suas concubinas. Ele teve também, como mulher, as concubinas, Bila, que era de Raquel, e Zilpa, que era de Leia. Dali vem a linhagem das tribos. Presta atenção uma coisa, a palavra, isso está lá, o que eu estou falando sobre isso, por quê? Suplantador, por quê? Porque Jacó, você vai ver isso em Gênesis capítulo 25, versículo 26, Jacó, quando saiu do ventre de Raquel, ele estava segurando o calcanhar do irmão. O irmão era cabeludo, daí vem o nome Esaú. Se você olhar no original, no hebraico, Jacó é muito parecido, e se você ler no texto, é muito parecido a palavra Jacó em hebraico com enganador. Como é que se diz? O termo principal é
praticamente o mesmo nome, o mesmo radical, vamos dizer isso. Jacó vem do hebraico Jacob, Y-A-Q-O-B, e enganador vem Jacab, Y-A-Q-A-B, vem um ar aí. Então ficou isso. Você vê no texto original, né? Então se levou-se isso, Jacó enganador. Na verdade, a origem de Jacó, ele é suplantador. E a gente, devido a um ato errado que ele tomou, infeliz, uma atitude na caminhada dele, né? Ele tirou algo que não lhe pertencia, mas ele recebeu, acabou, porque palavra tem poder. Então isso ficou uma visão de Jacó, o enganador. Jacó, o enganador. Mas a origem de Jacó era, se você entender bem, ele lutava desde o ventre da mãe com o irmão. Ele era um lutador, ele era um homem persistente. Ele, aliás, dentro do ventre da mãe, ele já estava mostrando certas qualidades que ele tinha. Se você olhar, né, na história, os dois eram totalmente diferentes. O caráter de um com o outro. Esaú, vamos falar de Esaú. Esaú, ele era robusto, ele se identificava mais com a caça. Esaú era o preterido de Isaac, mas o preterido de Rebeca era Jacó. Jacó não era tão dinâmico, ele cuidava mais de animais domésticos. Mas ele, no momento de fraqueza de Esaú, cheio de fome, Esaú foi fazer uma caça, cheio de fome, no momento encontrou Jacó com as suas qualidades de cozinheiro, vamos dizer assim, estava fazendo ali uma alimentação tremendo, guisado ali tremendo, sei lá se era uma feijoada do deserto, não sei. Amado, o estômago de Esaú roncou, e ali Jacó barganhou. Jacó acabou lançando no ar, fez um trato. O trato foi o direito da primogenitura. Quando acabou ali que Esaú passou-se um tempo, o que Jacó fez? Foi até o pai, mentiu, se passou por Esaú e recebeu a bênção. Por isso que foi o direito de primogenitura e a palavra final, a bênção. Por isso que Esaú fala lá no capítulo 27, você me tirou a primogenitura e a bênção. Tirou a primogenitura porque ele deu. Isso acontece nas nossas vidas até o dia de hoje. Esaú, ele falhou, porque ele perdeu, né, a sua bênção, a sua primogenitura, porque ele comercializou valores, sabe, terrenos com valores eternos. Valores terrenos com valores eternos. Certos princípios são inegociáveis, irmão. Ele comercializou. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Ele simplesmente misturou e acabou perdendo. Isso acontece conosco até os dias de hoje. O diabo, né, o nosso adversário, usa momentos com pessoas, momentos de olhares. Ele comercializa valores terrenos em troca de valores eternos na tua e na minha vida. É uma verdade. Ele está fazendo isso até hoje. E muitas das vezes nós vamos e perdemos a bênção. É uma verdade. Mas uma coisa que eu vejo aqui, essa não era a origem de Jacó. Jacó desde o ventre da mãe já despontava uma certa qualidade na vida dele. Jacó, ele já despontava, ele não era enganador. Aconteceu o momento, ele caiu, foi uma trajetória na vida, assim como você, e assim comigo. Eu passei momentos também no mundão, sabe, mas eu tinha uma origem, Deus me conhecia. Deus deu uma palavra no ventre da minha mãe, eu creio nisso, na tua vida também. E Jacó tinha uma promessa sobre a vida dele agora. Ele recebeu a bênção. Olha aí. Mas tinha um histórico de vida que não era legal. Não era legal. Mas ele dava sinais do que ele era verdadeiramente. Meu amado, ele lutou pelo Raquel 14 anos. Foi enganado também, que a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente semeia, a gente ceifa, né?
Labão enganou ele também, porque era uma tradição casar com a mais velha naquela época, ele não sabia. Deixou, ficou caladinho. Não, agora eu vou te dar lé, porque realmente é uma tradição. E passou, ele teve que lutar mais 7 anos. Mas ele demonstrava uma qualidade que ele tinha, e que todo crente, sabe, meu amado, tem que ter, que aflorou no momento que ele passou no Val de Jaboque. Quando ele passou, ele lutou com o varão, que aponta para a presença de Deus ali. E ele lutou o dia todo, a noite toda, enquanto não desse o que ele queria, ele continuou a lutar, a ponto de Deus chegar e falar para ele: não chamará mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Sabe o que é, meu irmão? Persistência. Nós temos que ser persistentes. A origem de Jacó não era, sabe, aquilo que as pessoas olhavam para ele. Desde o ventre da mãe dele, ele já manifestava uma coisa diferente. Ele lutava, ele persistia. Ele saiu lutando, sabe, no calcanhar do irmão lá e saiu. Lutava no ventre da mãe já. Persistência. Crente tem que ser persistência. Olha só, levanta tua mão, eu vou ministrar na tua vida e você vai entender por quê. Amado, você vai ser persistente em tudo que Deus vai colocar na tua mão. Deus fala para você essa noite: a tua perseverança em lutar pelas minhas bênçãos, pelo caminho que eu separei para você, aleluia, para glorificar o meu santo nome, já estão preparadas, já estão separadas. Persiste em meu nome, persiste, porque você prevalecerá. Persiste sobre os homens, porque você prevalecerá. Você pode se achar como Jacó, mas você é o Israel de Deus. Israel de Deus, aquele que luta com Deus, receba a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Recebe. Israel de Deus, você é o Israel de Deus. A palavra Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Tem uma origem. Jacó, a origem de Jacó era um lutador. Persiste. Todo crente em Deus recebe uma bênção dentro de si, que de repente você ainda nem sabe, você ainda não descobriu, de ser persistente. Não tem como você vencer o mundo, não tem como você chegar onde Deus quer, se você não persistir. Não tem. Você vai persistir, mas se você, amado, tem um relacionamento com Deus, Deus mostrou algo para você e falou com você: pode ir, porque você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Vai prevalecer, porque Deus falou. E a gente vê isso no texto, eu vou mostrar daqui a pouco. A Bíblia fala que, escuta isso que eu vou falar para você. O verdadeiro servo de Deus possui dentro de si uma persistência que muitas vezes nós não conhecemos. Possuímos qualidades que ainda não conhecemos. A gente às vezes, por não persistir em certas coisas que Deus coloca na nossa frente, a gente não desperta certas qualidades. Deus às vezes, você não conhece as qualidades muitas vezes que você tem, que vai ajudar você a perseverar, vai capacitar você a chegar onde Deus quer. Por quê? Porque Deus colocou isso dentro de você, meu amado. Nós precisamos nos conhecer melhor muitas vezes. Tem coisa que ainda está guardada aí dentro de você. Tem coisa que estava guardada na vida de Jacó. Ele demonstrava em sinais. Chegou o momento que ele botou para fora. Tem que ser na tua vida também. A gente tem que colocar. A gente tem que ver até onde Deus quer que nós venhamos a chegar. O verdadeiro servo, existe isso dentro dele, uma persistência, porque vencer um mundo desse não é fácil. A gente viu aqui no teatro, foi um exemplo. São muitas coisas, são muitas situações que vai acontecendo no teu dia a dia, e acaba a gente não persistindo na principal coisa que Deus nos deu, a presença dele na nossa vida. A gente bota para o final. Mas Deus tinha um toque na vida de Jacó. Desde o ventre da mãe dele já saiu agarrado no irmão. Amado, ele era um lutador. Ele lutou pela
pela esposa, ele lutou pelas coisas que ele queria. Não é diferente da qual você tem que ser, você tem que lutar. Vai querer também gostar de casar, né, meu irmão? 14 anos lutou? Olha aí, você aí que está querendo casar, que está lutando, meu amado, fica tranquilo, Jacó venceu. Você vai vencer também, persiste. Aleluia. Amém? Escuta uma coisa. Nem eu e você somos enganadores. Nós não somos usurpadores, que Jacó também era chamado de usurpador, quer dizer a mesma coisa. Só que na trajetória de vida, muitas coisas vão acontecendo na gente, a gente vai tampando o que verdadeiramente nós somos. Aquilo que Deus já colocou antes de você nascer, você não colocou para fora. Às vezes situações vão acontecendo na gente, e eu vou mostrar isso, na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, que a gente, em vez de colocar para fora aquilo que vai nos fazer resistir o dia mal, e vai nos fazer superar e chegar onde nós temos que chegar, a gente guarda. E muitas vezes a gente passa por situações adversas, porque a gente não colocou isso para fora. E Deus está falando essa noite, coloca para fora as qualidades que eu coloquei dentro de você. Coloca para fora e persiste. Todos nós temos dons, e a gente tem que colocar isso para fora. Jacó era persistente, ele ia até o final naquilo que ele queria. Eu não vou largar enquanto não alcançar a minha bênção. Persiste. Ele precisava prevalecer, porque Deus deu uma palavra para ele. Se você vê lá no versículo 35, capítulo 35, Deus falou: disse-me mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 35, versículo 11: frutifica e multiplica-te, uma nação, multidão de nações sairão de ti. Ele tem uma palavra para a vida dele, não é diferente da tua. Você tem uma palavra de Deus para a tua vida, e gera sempre frutificação para Deus e multiplicação. Mas ele precisava prevalecer sobre algumas coisas. Prevalecer no mundo espiritual com Deus. Por isso que Deus falou, mas prevalecestes, né, com Deus e com os homens. E coisas da terra, coisas do céu e coisas da terra. Presta atenção, Jacó, ele precisava vencer a sua vida espiritual e a sua vida terrena. Porque vida espiritual com Saul, é Saul. Porque foi bênção da primogenitura, moveu o mundo espiritual, e ele precisava também vencer a família. Eu li aqui a situação de Simeão e Levi, e a gente vai analisar isso. 2 pontos cruciais. Você, para chegar onde Deus quer que você chegue, para frutificação e multiplicação, sabe, a persistência, quando você caminhar com ela, a perseverança, a persistência de avançar, vão te dar 2 vitórias na tua vida. E eu vou falar sobre isso agora. Presta atenção. A persistência vai fazer você superar 2 coisas que estão aí nesse texto. Eu sei que às vezes você está vivendo momentos difíceis. Eu sei que de repente você está vivendo momentos dentro da sua própria casa. Eu vou falar aqui. De repente você está vivendo momentos dentro da própria igreja, e você também vai ver isso aqui. Mas a persistência naquilo que Deus falou com você, naquilo que está dentro do coração, você vai superar 2 situações para frutificar e multiplicar para a glória do Senhor. Na sua vida também, pessoal. Vamos lá. Jacó acertou o que precisava ser acertado. Primeiro item: resolver as coisas mal resolvidas. Gênesis 33, de 1 a 4. A gente lê, eu vou ler de novo. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Saul e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Quer dizer, ele se inclinou, ele se humilhou, ele se mostrou, sabe, servo do irmão. Então Esaú correu ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e ambos choraram. Nós temos que resolver as coisas mal resolvidas.
Se você quer frutificar na tua vida, ter frutos palpáveis na sua vida particular, pessoal, sabe, no que Deus prometeu na tua vida, que você seria, sabe, um homem tremendo na terra, você herdaria coisas grandes. As coisas mal resolvidas têm que ser resolvidas, meu irmão. Olha aqui como ele conseguiu vencer isso. 2 itens para você resolver as coisas mal resolvidas. Eu não li, mas eu só vou ler um trechinho. Gênesis 32, ele fala isso. Ele faz uma oração. Livra-me, peço-te, versículo 11, 32, versículo 11. Livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e me fira a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Aleluia. Quer vencer, meu irmão? Oração. Quer vencer, meu irmão? Luta. Primeira coisa para você resolver as coisas mal resolvidas do presente e do passado, você tem que buscar a face de Deus até Ele confirmar as coisas com você. Mas isso não te isenta de você não lutar, de você ir para a ação. Jacó, ele orou, mas depois ele teve que lutar e prevalecer em nome de Jesus. A Bíblia fala que ele orou primeiro, Deus confirmou, mas ele foi para o Val de Jaboque lutar. Mas não tem como só você orar para movimentar as coisas. Você tem que partir para a luta, para prevalecer em nome de Jesus. Resolva as coisas mal resolvidas, para que a tua vida frutifique dentro da tua casa, sua vida financeira, saúde, sua vida espiritual. O teu ministério vai frutificar em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que Jacó fez foi buscar a face de Deus, até Deus confirmar algo no coração dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, escuta uma coisa: não adianta você também lutar por uma coisa que Deus não confirmou no teu coração, ou se já falou não para você. Entenda uma coisa: Deus movimentou Jacó e deu uma palavra para ele, e ele precisava lutar. Amado, aí, sabe, lá naquele capítulo, no versículo que Deus falou que lutaste com Deus, lutaste com o homem e prevaleceste. Luta com Deus é oração em jejum e joelho no chão, meu irmão. Vai lutar até prevalecer, meu irmão. A gente tem que fazer isso. A gente tem que sacrificar e lutar de dia e de noite. Se tiver que virar, meu amado, vire, porque Deus vai fazer você vencer e prevalecer dentro da tua casa, nos teus negócios. Vai fazer. Mas se Deus não confirmou, não vá para a luta vazia. Luta vazia, está perdendo tempo. Está lutando, que não vai te levar a nada. Teve um dia que eu conversando com um irmão da igreja, o irmão falou bem claro para mim, que a irmã conversando, eu prestando atenção: meu amado, porque eu estou namorando e tal, não sei o que, o rapaz trabalha? Não. Poxa, e como é que o comportamento dele de casa? Ele ainda fala palavrão, ele ainda tem uns vícios, ele fuma, não sei o que e tal. Amado, claro, você está orando? Eu estou orando. Deus confirmou? Ainda não, mas eu estou orando. Amado, presta atenção, não precisa às vezes confirmar. Se ele trata mal a mãe, se ele vai te dar uma dor de amado, vai ser você a próxima. Tem coisas que Deus deu não, mas você persevera para receber um sim. E muitas vezes Deus, sabe, não dá sim. Deus é um Deus de uma palavra só, Ele confirma. Só que a gente é teimoso. Aí você vai para uma luta vazia, você perde tempo, você está se enganando. Você não é um enganador, você mesmo está se enganando. E isso é um problema na vida dos crentes. Quantas vezes eu já falei: irmão, faz isso não, faz isso aqui, vai para a esquerda. O irmão vai para a direita. Quantas? Poxa, a gente já perdeu conta. Quantas vezes eu falei: amado, não se movimenta não, fica aí, espera. Vai orando, vai jejuando amado, aí está a arma.
Se você ler todo esse texto do capítulo 32, você vai entender que Jacó, que eu não li tudo, que ele estava orando. Você vai ver toda essa passagem aí, no versículo 10, ele estava falando com Deus, que ele tinha que resolver a sua vida espiritual para ele poder avançar. E quando você resolve as coisas com Deus da forma como Deus quer, aleluia, gera alegria, gera abraço, gera choro de alegria. Amado, há uma festa, e Saul e Jacó se abraçaram, aleluia, glória a Deus, deu tudo certo, resolveu o que tinha que resolver. Está me entendendo? Sabe qual era o problema de Jacó aqui? Liberação de perdão. Como é que ele vai frutificar e multiplicar se o irmão ainda não tinha liberado para ele uma coisa que ele arrancou do irmão? Será que isso é na tua vida? Eu não sei. Será que você está esperando uma liberação de perdão ou você tem que perdoar alguém? Isso trava os frutos e a multiplicação da nossa vida. Um exemplo, eu estou dando um exemplo, pode ser vários exemplos. De repente você está devendo o verdureiro do seu Joaquim lá na esquina. Quando você vem para a igreja, você dá a volta ao bairro, nem rua, para não passar por lá, que você está com a conta em aberto. Será na padaria do seu José, você está lá com uma dívida de 3 anos, você não resolve. Amado, isso trava. Eu estou dando exemplo. Aqui no caso dele, foi problema espiritual, foi perdão. Deus primeiro fez ele, aleluia, glória a Deus. Primeiro ele recebeu o perdão do irmão, ele se abraçou. Agora sim, Jacó, vai embora, continua a avançar, que eu vou multiplicar e você vai dar muitos frutos para a glória do meu nome. Agora você vai. As coisas mal resolvidas têm que ser acertadas. Pensa nisso, coloca em prática, começa a ver como você pode resolver as coisas. Se olha como Deus olha você, para de se olhar como Jacó. Todo mundo fala, e aquele ali, amado, Jacó era conhecido no meio, sabe, como enganador. Não, a minha origem não é essa, Deus não me separou para isso. Eu sou persistente e aleluia, eu vou dar frutos para a glória do nome do Senhor. Eu vou chegar lá, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Dá uma salva de palmas ao Senhor, meu amado. Você vai chegar. Você foi separado, escolhido. Você é o Israel de Deus. Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Mas Jacó já tinha uma origem de luta, desde o ventre da mãe. Desde o ventre, você é um separado de Deus, um elente de Deus. Eu tenho certeza que a persistência está dentro de você. Não pare de avançar em nome de Jesus. Isso era um problema que Jacó fez. Jacó gerou esse problema. Foi a atitude dele que gerou. E tem um segundo item. Presta atenção nisso. O segundo item: enfrentar as contrariedades, os obstáculos dos homens. Olha o texto, eu não vou ler tudo. Capítulo 34, o versículo 25 ao 31, a traição de Simeão e Levi. Se você ler a história, Siquém, teve relacionamentos, com a filha de Jacó, Diná, os irmãos ficaram calados, falando tudo bem. Ele se apresentou para casar, fazer parte ali da tribo, dos heveus, o Jacó aceitou, mas Simeão e Levi estavam tramando. Além de você enfrentar os problemas na qual você levantou, também na tua caminhada para você frutificar e multiplicar, vão se levantar problemas que você nem criou, mas você está ali. E muitas vezes isso acontece. Jacó não criou isso. Jacó, ele teve um filho, 2 filhos, que mataram, roubaram e mentiram. E uma filha que teve relacionamento. Amado, que problema, pai? Amado, isso vai acontecer na tua vida, na minha. Você vai ter na caminhada, muitas vezes, decepções, tristezas. De repente você está tendo isso, às vezes dentro da sua própria família. Aqui no caso foi dentro da família. A maior dificuldade de Jacó aqui que ele estava vivendo era dentro da família. As maiores decepções, tristezas, traições. Eu não sei se você está passando por isso. A dificuldade de repente você frutificar mais para Deus, ter mais coisas, aquilo que Deus prometeu ainda não veio. Porque, meu amado, tem coisas que acontecem que nos fere, nos machuca, nos marca. Aí você acerta a tua vida,
das coisas mal resolvidas, você acertou, mas você não conseguiu acertar o teu coração daquilo que te feriu vindo dos outros. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Muitas pessoas saem da igreja, muitas pessoas saem da presença de Deus, apesar de ter uma vida certa, mas porque foi acertado por um sentimento, abre mão das coisas de Deus, porque não ficou resolvido dentro dela. Não foi ela que gerou, não foi ela que quis. Amado, isso acontece na tua vida, na minha vida. Às vezes, quantas situações a gente passa, quantas decepções, quantas coisas que você aperta, o irmão daqui a pouco está te dando. Você não pediu isso, você não pediu que teu marido fizesse algo que te desagradou, teu filho fosse para um caminho errado, te machucou, mas isso não te isenta de você não estar na presença de Deus, glorificar o nome dele. A Bíblia fala que Jacó falou: meu Deus, vou ser destruído, e agora o que vai ser de mim? E agora o povo vai se levantar contra mim, aleluia. Mas Deus falou: levanta, vai para Betel, vai para lá, levanta o altar, na casa de pão, é dentro da igreja, é na minha presença, eu vou te dar vitória, aleluia. É na minha presença que eu vou te dar vitória. Tem coisa que a gente não faz e acontece, é no ministério, é dentro da igreja. Isso tem freado muita gente. Tem coisas que dentro de casa, que você não queria que acontecesse, te dificulta você andar na presença de Deus com uma melhor qualidade. Tem coisas que as pessoas fazem, mas você não pode guardar. A Bíblia fala que Jacó foi para Betel, casa de pão, levantou um altar, e Deus lembrou ele o que ele era. Você não é Jacó, você é Israel. Você, aleluia, você é Israel, você é aquele que luta com Deus. Vocês são aqueles que lutam com Deus. Luta com Deus, e vocês prevalecerão em nome de Jesus. Deus garante para vocês a vitória. Deus garante, Deus garante, Deus garante. Tem coisas que a gente se acerta, mas tem coisas que vai acontecer inevitável, você não pediu, você se decepciona, você se entristece. A gente vivi já situações aqui dentro da igreja, machuca, entristece, você não pediu isso. Puxa, como dói, mas eu não posso parar. Jacó falou: eu vou ser destruído. Você não está destruído, meu irmão. Deus garante para você, se você perseverar, se você persistir com Ele. Ser o Israel de Deus, separado de Deus. Não sei o que você está passando nesse momento dentro da sua casa, dentro da igreja, no seu trabalho. Não sei como está a tua vida pessoal, que você tem que acertar. Tem coisas que se levantam dentro da tua casa que te machucam, te faz frear. Mas Deus está falando: persiste e avança comigo. Persiste e avança comigo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vem para cá, ministério. Persiste, meu irmão. Persiste. Não deixa te acertar. Não deixa as coisas, sabe, você ser acertado por esses dardos inflamados que você não pediu. Isso marcar você e te frear. Isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas saem de igrejas porque foram marcadas e não resolveram suas vidas, ficam com coisas mal resolvidas. E essas coisas mal resolvidas dificultam até aonde eles estão. Eles chegam, mas não resolveram. Questão de perdão, isso é um problema sério. Isso move o mundo espiritual. Você quer frutificar e as coisas não avançam. Se acerta. Acerta-se com Deus as coisas mal resolvidas e pede a Deus capacidade para você, em nome de Jesus, superar todos os dardos que jogaram, decepções, traições, tristezas, sabe, o que armaram. Não leva isso não, meu irmão. Você está na casa de pão, você está no melhor lugar para se estar. E Deus, como fala aqui pela segunda vez, fala: você não se chama Jacó, você se chama Israel, aquele que luta com Deus. Deus fez lembrar ele do que aconteceu no Val de Jaboque, que trocou o nome dele. Levanta para mim um altar na casa de pão. Levanta para mim um altar.